Fala galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para honra e glória de Deus, amém? Bom galera, nessa terça-feira eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai. Bom, esses assuntos eu gosto muito de estudar, de geografia, é um dos assuntos que eu mais estudei durante a minha vida, né? Durante a nossa escolaridade inteira. A gente estuda sobre a Guerra do Paraguai, né? Sobre a Tríplice Aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né? Contra o Paraguai, amém? Então, essas são as referências da Guerra do Paraguai, as causas também ocorridas. Então, esse vai ser o vídeo de hoje, para honra e glória de Deus, amém? Bom, eu vou começar falando sobre as causas da Guerra do Paraguai. Por que ocorreu a Guerra do Paraguai? Com as causas que provavelmente ocorreram, né? Com as causas, por exemplo, do Paraguai ficar criticando o Brasil, ou do Brasil criticar o Paraguai, né? Ou outras coisas também. Então vamos aqui ler um pequeno texto referente às causas, ok? As causas da Guerra do Paraguai estão relacionadas com o choque de interesses que aconteceu na década de 1860 entre os países da Bacia Platina. A Guerra do Paraguai foi um conflito que se iniciou quando a embarcação brasileira Marques de Olinda foi aprisionada e a província de Mato Grosso foi invadida pelo exército paraguaio em dezembro de 1864. Esse conflito estendeu-se até março de 1870 e encerrou-se com a derrota absoluta do Paraguai com a Tríplice Aliança, né? Como eu falei. A historiografia da Guerra do Paraguai, que é sobre a visão dos historiadores. O estudo sobre a Guerra do Paraguai, sobretudo suas causas, causou e ainda causa muita polêmica no meio dos historiadores. A compreensão que se tinha dos principais eventos do conflito mudou radicalmente do início da década de 1990 para cá. Isso aconteceu em virtude de novos estudos na área realizados por historiadores paraguaios e brasileiros. Os novos estudos foram realizados a partir de nova documentação sobre o conflito, que até então não havia sido analisada. Os novos estudos deram surgimento a uma nova interpretação. Os historiadores chamam isso de historiografia das motivações do conflito, né? Como isso pode dizer, quais são as motivações que ocorreram para a Guerra do Paraguai, né? Vamos destacar aqui também, historicamente, a Guerra do Paraguai foi interpretada de três tipos diferentes, maneiramente. A primeira historiografia é conhecida como historiografia tradicional. Foi muito comum no Brasil na primeira metade do século XX. Esta historiografia estendia a guerra como resultado único e exclusivo da megalomania do ditador paraguaio e desconsiderava totalmente outros eventos do contexto latino da segunda metade do século XIX. A segunda historiografia surgiu no Brasil a partir da década de 1960 e é conhecida como historiografia revisionista. Essa interpretação foi muito comum no Brasil até a década de 1990, mas até hoje se percebe a sua influência. Ela se popularizou no Brasil a partir de livros produzidos por Leon Palmer e Júlio José Chiavenato, e estendia a guerra como resultado de um imperialista britânico. Segundo essa historiografia, a Guerra do Paraguai foi resultado das
ambições da Inglaterra na abertura do mercado paraguaio. Os representantes dessa historiografia afirmam que o Paraguai era uma nação com um modelo de desenvolvimento autônomo e que havia passado por uma grande modernização. Para por fim a ameaça paraguaia, a Inglaterra teria supostamente manipulado o nosso Brasil e a Argentina para que ambas destruíssem a economia paraguaia, como a guerra que ocorreu, com a guerra. Atualmente, os historiadores consideram a historiografia revisionista ultrapassada e grandes críticas são feitas a ela, principalmente por falta de evidências documentais que sustentem seus argumentos. Aqui no Brasil, os grandes precursores da nova historiografia foram os historiadores Ricardo Salles e Francisco Duratiotto, que fizeram importantes estudos sobre a Guerra do Paraguai, trazendo novos e importantes elementos para o debate. As causas da Guerra do Paraguai. Bom, aqui está falando sobre algumas características e causas que elevou a Guerra do Paraguai. Tem até a entrada da Inglaterra, O que a Inglaterra tem a ver com a Guerra do Paraguai? Pelo amor de Deus. É uma coisa tão inesperada de estudar sobre isso, E a Inglaterra entrou nesse jogo para derrotar o Paraguai, ou queria tomar a terra do Paraguai ou outra coisa, Então a Inglaterra estava de olho muito na terra do Paraguai. As causas da Guerra do Paraguai. Quais foram as causas? Como a levou a ocorrer a essas causas para ocorrer a guerra? As causas da Guerra do Paraguai estão centradas no processo de formação das nações latinas, no contexto da segunda metade do século XIX. Cada nação possuía seus interesses econômicos e políticos, e a defesa desses interesses causou o choque entre o Paraguai e o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Primeiramente, é importante considerar que o Paraguai não era uma potência econômica, da América do Sul. Conforme o revisionismo afirmou, o Paraguai era uma nação essencialmente agrária. Possuía sistema de educação e saúde precários e havia passado por uma modernização somente nos meios militares. A modernização, essa realização com a capital e o auxílio de técnicos ingleses que veio da Inglaterra. É uma modernização realizada pelos ingleses, Então, o Paraguai passou por uma modernização, passou por um desenvolvimento, Não era uma potência econômica no século XIX, mas parecia que a Inglaterra estava ajudando o Paraguai a se desenvolver. O Paraguai era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes. Havia assumido em 1862 e por essa razão não havia nenhum tipo de processo político no Paraguai. As decisões eram tomadas exclusivamente de acordo com a vontade do ditador. Além disso, grande parte dos opositores havia sido presa ou fugitivo do Paraguai por causa de repreensão, por causa de roubo de dinheiro. A Argentina, por sua vez, buscava consolidar suas fronteiras. E o presidente argentino Bartolomé, naquela época, liderava o país na luta contra os federalistas, grupo liderado por Justo José Urquiza, e que ameaçava o país com o separatismo nas províncias de Entre Rios e Corrientes. O Uruguai, por sua vez,
vivia uma grande turbulência política em virtude do confronto político entre os blancos do presidente Bernardo Berron e os colorados liderados por Venâncio Flores. Quais são os motivos da participação da Inglaterra? Então aqui a gente vai falar agora quais são os motivos que levaram a Inglaterra a entrar na Guerra do Paraguai. Quais foram os motivos? Como assim, Lucas? Como que um país inglês da Europa entrou na história da Guerra do Paraguai? O que eles queriam, né? Porque verdadeiramente um país europeu que está entrando em alguns conflitos aqui da América do Sul é sinal que ele quer alguma coisa. Antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul. Antes da Guerra do Paraguai, era uma potência econômica, mas evidencialmente mais boa do que o nosso Brasil. Além disso, era um país independente das nações europeias. Então é por causa disso. Para a Inglaterra, este país era um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, que eram totalmente independentes do Império Inglês. Por isso que os ingleses ficaram ao lado dos países da Tríplice Aliança, emprestando dinheiro e oferecendo apoio militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer e eliminar um exemplo de sucesso e independência na América Latina. Então, o país inglês, a Inglaterra, ficou do lado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Quem que vocês acham que ia ganhar? Óbvio que ia ser a Tríplice Aliança contra o Paraguai, porque o Paraguai não vai ganhar uma guerra sozinha contra 3 países grandes da América do Sul. As principais consequências. Quais foram as principais consequências que ocorreram da Guerra do Paraguai? As consequências que ocorreram, conflitos, mortes e outras coisas também. Então vamos lá. A indústria paraguaia ficou arrasada após a guerra. O Paraguai nunca mais voltou a ser um país, por exemplo, nunca mais voltou a ser o mesmo de antes, depois da Guerra do Paraguai. Porque o índice de desenvolvimento industrial e econômico baixou muito. Pelo contrário, passa até hoje por dificuldades políticas e econômicas, até hoje. Cerca de 70% da população paraguaia morreu durante o conflito, sendo que a maioria dos mortos eram homens. Embora tenham saído vitorioso, o Brasil também sofreu grandes prejuízos financeiros com o conflito. Os elevados gastos da guerra foram custeados com empréstimos estrangeiros com os Estados Unidos, né? Porque naquela época o Brasil era aliado com os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil era aliado com os Estados Unidos, fazendo com que aumentasse a dívida externa brasileira e sua dependência em relação a países ricos, como por exemplo a Inglaterra, que era um dos maiores países que tinham mais economia na América. Com a guerra, o exército brasileiro ficou fortalecido no aspecto bélico, pois ganhou experiências e passou por um processo de modernização, como eu falei. Houve também um importante aumento de sua relevância institucional. Do ponto de vista político, o exército brasileiro também saiu fortalecido e passou a ser uma importante força no cenário político nacional brasileiro. Ok? Então foi essas principais consequências sobre a Guerra do Paraguai, né? Que o Brasil enfrentou muito mesmo.
E com essas consequências também, aqui não citadas, algumas consequências que ocorreram aqui em Mato Grosso do Sul, né? Vocês podem comentar ou pesquisar também sobre isso, que no século XIX, no século XX, né, quando ocorreu a Guerra do Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, que faz divisa estrangeiramente com o Paraguai, teve alguns combates aqui, alguma parte que na região oeste, né, aqui de Mato Grosso do Sul, para lá para Dourados, para Campo Grande, para aquele lado para lá, para o oeste. Então muitas pessoas morreram drasticamente. Eu acho que a gente perdeu, acho que mais de 45 mil pessoas aqui em Mato Grosso do Sul, né, no século XIX, quando ocorreu a guerra. Porque teve muitos conflitos gerados, como falou aqui no contexto, que vários paraguaios morreram, né, porque a economia paraguaia abaixou, e do Brasil, da Argentina, do Uruguai, porque eventualmente o número de mortes, eventualmente o número de gastos, né? O Brasil teve que fazer um empréstimo, né, estrangeiro com os Estados Unidos para que ele possuía uma elevada taxa de armas, de munições, de tanques de guerras, né, para combater só o Paraguai, tadinho do Paraguai, né? Então o Paraguai, ele era um pouco mais grande naquela época, no século XIX. Eventualmente essa parte aqui do Mato Grosso do Sul era do Paraguai. Aí com a Guerra do Paraguai, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul se tornou nossa, graças a Deus, né? Então, por o Paraguai ser um país pequeno, mas é um país ditatorial, um país mais ou menos assim, bom em sua economia, a política e a economia baixou muito depois da guerra, né? Como falou aqui no contexto, que o Paraguai era um dos maiores países da América do Sul, com uma economia muito alta, né? Depois que veio essas causas da guerra, que foi desenvolvendo para uma guerra, e aconteceu isso, e abaixou modernamente a economia do Paraguai. Então, com isso, né, o Brasil se estruturou. O Brasil não ficou só embaixo, mas o Brasil se desenvolveu e foi ganhando lucro, foi se desenvolvendo, foi se evidenciando cada ano. Então, com isso, o Brasil não ficou igual o Paraguai na Guerra do Paraguai. Ok, pessoal? Então, alguns motivos também da participação da Inglaterra, né? Eu não sei o que a Inglaterra queria ver com a Guerra do Paraguai. Eu não sei o que esses ingleses queriam, né? Eles já vieram para a América do Sul depois de Pedro Álvares Cabral em 1500, e em 1636 por aí eles vieram para cá em embarcação. Vocês podem pesquisar isso, é muito interessante estudar e evidenciar sobre isso. Mas o que eles queriam, né? A nossa terra para cá. Não sei por quê. Tem que cuidar das terras deles daquela época. Mas, independente de tudo, só que eles ficaram do lado da Tríplice Aliança entre aqui os nossos brasileiros, argentinos e uruguaios. Imagina comigo, se eles ficassem do lado do Paraguai. Aí ia ser uma guerra mais confrontosa, mais difícil para o Brasil enfrentar, né? Que o Brasil era aliado com os Estados Unidos, não com a Inglaterra, não com a França, não com a Espanha, não com Portugal, era só com os Estados Unidos naquela época. Então ficou um pouco mais fácil assim do Brasil ganhar a Guerra do Paraguai. Já, entre aspas, se a Inglaterra fosse do lado do Paraguai, eu acho que evidencialmente o Brasil ia perder, né? Mas ia ser 3 países contra 2, mas os ingleses
foi muito forte, assim, na guerra, na sua história, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os ingleses foram muito fortes, né? Agora o Brasil foi bem fraco na Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então foi essas relevâncias que eu falei para você, algumas principais causas sobre a Guerra do Paraguai, que isso é muito importante de estudar, sobre o século XIX e o século XX, ok? Sobre as causas da Guerra do Paraguai, que evidentemente ocorreram muitas causas, os motivos da participação da Inglaterra e as principais consequências, evidentemente, de mortes, conflitos, deixou muitos feridos, muitas crianças morreram, muitos bebês, mais ou menos uns 150, né, porque teve muitas bombas atômicas, né? Eu acho que o Brasil comprou muitas bombas atômicas que vieram dos Estados Unidos para combater o Paraguai. Então, muitas pessoas morreram, né, em vários estados do Paraguai e alguns estados aqui que eu citei aqui do Brasil, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porque naquela época, agora eu vou falar para você, que naquela época não tinha Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso tinha uma província muito grande, que era no século XIX, no século XX, era um dos maiores estados do Brasil, que era para ser até hoje, né? Mato Grosso. Ia ser tão grande, ia matar o grosso mesmo. Mas fez a divisa e aqui a gente está como Mato Grosso do Sul. Amém? Para honra e glória de Deus. E então foi esse vídeo de hoje sobre a Guerra do Paraguai. Estuda isso, pessoal. Isso é muito importante. Deixe seus comentários se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre a Guerra do Paraguai, sobre as causas. E comenta aí por quê, qual motivo levou a Inglaterra a entrar aqui na nossa terra a discutir sobre esse debate, porque a Inglaterra queria entrar na Guerra Mundial, queria entrar na Guerra do Paraguai. Para quê? Né? Tomar as terras? Não sei. Deixe no comentário. Amém? Se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia. Amém? Deixe o like para honra e glória de Deus. Você pode compartilhar esse vídeo se você quiser para os seus amigos, para os seus familiares, sobre a Guerra do Paraguai, né? Você pode pesquisar sobre isso. Tem algumas imagens, alguns vídeos que alguns professores dão no YouTube sobre a Guerra do Paraguai. Amém? Para honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Que Deus possa estar abençoando o seu trabalho hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Que Deus possa estar abençoando o seu trabalho, os seus estudos online em casa. Amém? Fazendo as tarefas de casa, para a mamãe e para o papai, para a honra e glória de Deus. Amém? Até mais, para a honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Amém. Até mais. Amém.